Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa reunião do Dr. Nestor de Barros 2025. Eu sou Erika Endo, médica assistente aqui do Instituto de Radiologia do Hospital das Clínicas do HCFM USP. Lembrando que você aí que gosta dos nossos conteúdos, não perca a oportunidade de comprar os nossos cursos totalmente online, que você pode assistir do conforto da sua casa ou em qualquer lugar. E é só acessar o site, né, enradiando.com.br, que está na descrição do vídeo. Lembrando que se você está assistindo ao vivo, você tem a oportunidade de abrir seu microfone, teclar no chat, a participar da reunião, fazendo perguntas e comentários. E se você está nos assistindo pelo YouTube, não se esqueça de se inscrever no canal, clicar no sininho para as notificações e dar um like para aumentar o compartilhamento desse conhecimento, tá bom? E aí, a gente tem essa reunião, que vai ser agora a nossa única reunião online. Todas as outras reuniões vão ser fechadas, que vão ser direcionadas para R1, R2 aqui do serviço, que é correlação anátomo-radiológica, que vai ser orientado pela doutora Marcela Peixoto, mas quem vai apresentar é o doutor Vitor Nakamura, que é nosso fellow aqui da radiologia, e pelos residentes R1s da patologia, doutor Marlon Yuri Gonçalves Silva e a doutora Beatriz Giopo Bettini, que escolheram esses casos aqui para vocês, para a gente poder aprender bastante, tá bom? Bom dia, meu nome é Vitor, eu sou fellow da radiologia mamária aqui do INRAD. Eu vou começar a apresentação. Primeiro caso, paciente feminino, 59 anos. Ela deu entrada aqui no nosso serviço em agosto de 2024 para a realização de uma mamografia de rastreamento. Então, aqui a gente vai ter a mamografia dela. É, no de achado, a gente no terço posterior da mama, da mama direita, é, na região central, tem umas calcificações grosseiras aqui. Na magnifica... E na magnificação a gente consegue ver melhor aqui como elas são. Por conta desse achado, foi dado um CIRADS 4 e prosseguiu a realização de uma motomia guiada por estereotaxia por ter um achado de calcificação de tomografia. É, à esquerda a gente tem a foto antes da realização do disparo e da coleta dos fragmentos. À direita a gente tem os fragmentos. A gente consegue ver a presença das calcificações grosseiras, né? Indicando que a gente fez uma coleta adequada aí do achado aí que a gente estava vendo na mamografia. Aí no anatomo patológico veio como resultado de fibroadenoma, com um padrão intracanabicular e parênquima adjacente com alteração procística e fibroesclerose normal, sem atingir a malignidade. Então, deixa eu falar. Então, aqui nessa lâmina a gente consegue ver essa proliferação estromal, né? Que no caso do fibroadenoma ele vai formar nódulos, mas também poderia ser algo mais difuso caso não fosse uma lesão nodular, né? Então, ela tem essas alterações intracanaliculares, então pode distorcer um pouco os ductos, né? E a gente tem esse aumento estromal que traz uma característica mais fibrosa para a lâmina. Também é visível, né, as calcificações intraluminais que a gente traduz isso como o achado radiológico, mas nesse caso algo benigno. Aqui mais uma amostra, né, da fibroesclerose estromal, então o estroma pode ficar mais denso, né, esboçando alguns nódulos. E
essas alterações também que, por vezes, podem até formar microcistos e é, ter essa distorção arquitetural, né? Aqui é mais uma amostra, né, dessas calcificações intraluminais que podem estar presentes também, que, nesse caso, não traduzem algo maligno em si, mas que são visíveis na imagem da lesão. Agora só é, agora só mostrando as imagens da mamografia que foram realizadas antes do procedimento, né? Olhando retrospectivamente, dava para ver um esboço meio nodular aí em volta dessas calcificações grosseiras aí que poderiam levar a pensar já antes do procedimento que talvez fosse um fibroadenoma. Agora, o segundo caso. É, não, só vou fazer um comentário. Eu achei ótimo que você tenha falado isso e tenha voltado para a imagem radiológica, né? Lembrando que as calcificações grosseiras e heterogêneas, elas são suspeitas quando são únicas. Quando tiver múltiplas, a gente vai pensar mais em fibroadenoma calcificado. E lembrando também que o papel do radiologista, junto com o patologista, a gente trabalhar em equipe, é dizer, depois que a gente faz uma biópsia, já que a gente está na primeira reunião aqui da correlação anatomorradiológica, a gente tem que dizer se a imagem que a gente está vendo ela explica a imagem da patologia, se ela explica a imagem da radiologia. E a gente sempre tem que vestir a sandália da humildade, que a gente tem que perguntar para o patologista se a gente tiver dúvida. Então, por exemplo, calcificações, um nódulo sem calcificações, se der alterações das células coronárias sem atipia, é discordante, embora seja um diagnóstico que exista e seja benigno. Por quê? Alterações das células coronárias sem atipias não dá nódulo, né? Então, isso é muito importante. Então, a gente tem que dizer se é benigno, se é concordante com a imagem, tem que dizer se é benigno, mas pode ser subestimado pela patologia. Isso não quer dizer que o patologista não é bom, isso é uma limitação do diagnóstico histológico, né? Que você teria que tirar mais material. E também dizer se ele é discordante, quer dizer, ele existe esse diagnóstico, mas ele não está explicando a imagem radiológica, né? E a partir desse princípio também é dessa forma que você vai escolher as agulhas que você vai utilizar, né? Então, a core biopsy você faz em geral com uma agulha de 12 ou de 14. E na mamotomia você vai fazer com agulhas de 12 e abaixo delas, né? Então você vai pegar uma quantidade de fragmentos maior. E a partir disso, a gente também tem, na ressonância magnética, você vai acrescentar ainda um outro dado, que, por exemplo, você vai fazer um second look, você faz a biópsia, e aí deu benigno e concordante. Deu benigno e concordante com a imagem do ultrassom que você fez o second look. Mas será que ele concorda com a imagem da ressonância? Então, a gente não pode esquecer de fazer o exame de ressonância magnética, porque você pode dizer, é um outro achado, que você vai falar assim, olha, ele é concordante com a imagem que foi feita a biópsia, porém não corresponde à imagem da ressonância magnética, tá? Então, esses detalhes são bem importantes e a gente tem que ter bem na cabeça nessa nossa primeira reunião, porque é isso que a gente vai discutir em todas as outras reuniões do ano, tá bom? Agora, seguindo para o próximo caso. O segundo caso é paciente de 42 anos, do gênero feminino. Ela veio para o nosso serviço por conta de uma ressonância de mama com alteração de serviço externo. Em dezembro do ano passado, ela tinha feito já uma biópsia do nódulo, que veio com CDIS. Na ressonância externa, foi descrito vários nódulos complexos sólidos císticos na mama esquerda
e a presença de realce não nodular na união dos quadrantes mediais também na mama esquerda. E também um nódulo na mama direita. Isso aqui é a mamografia de entrada aqui do nosso serviço. É, aqui na mama esquerda a gente consegue ver várias formações nodulares aqui, aqui na projeção dos quadrantes superiores, né? Quando a gente compara aqui na crânio caudal, a gente consegue ver que estaria mais na região da união dos quadrantes superiores, essas várias formações nodulares. Foi realizada, então, a ultrassonografia em janeiro. Foi visto uma área de glicogênica na mama não nodular, na mama direita, uma área sem fluxo, e na região que foi caracterizado os nódulos, foi encontraram várias formações císticas que que são compatíveis aí com os achados da ressonância magnética. Aqui no nosso serviço, a paciente também realizou ressonância magnética. Aqui são sequências pós-contraste, que a gente consegue ver presença de real junto da formação cística e também a realce do parênquima, aqui na mama direita. Só voltando aqui para os exames de imagem do nosso serviço, conta do problema técnico. Então, aqui no exame de entrada, mamografia, realizado em janeiro de 2025, na mama esquerda, aqui na união dos quadrantes superiores, a gente consegue ver várias formações nodulares, né? E correspondentes aí aos achados das nodulações da ressonância magnética. Aí depois foi realizada a ultrassonografia em janeiro de 2025, no quadrante, na união dos quadrantes laterais, quadrante superior lateral da mama direita, na área de realce e não nodular, foi vista uma área hipercogênica não nodular. Aqui dá para ver um pouco melhor. E na mama direita, na área onde se encontravam os nódulos, na mamografia, e foi descrito os cistos, na ressonância magnética externa, a gente consegue ver aqui as formações císticas. Aqui ainda na união dos quadrantes superiores da mama esquerda. E aqui é a ressonância magnética aqui do nosso serviço, realizada em março, né? A gente consegue ver, aqui são sequências dinâmicas, né, pós-contraste. A gente consegue ver a presença de realce aqui em volta dessa formação cística aqui. E na mama direita, e mais região superolateral, a gente consegue ver um realce não linear, realce não nodular do parênquima aqui. Aqui um pouco mais para baixo, né? Dá para ver um pouco melhor a parte real. Aí a paciente prosseguiu com biópsia das lesões
sólidos císticos da mama esquerda e também da área de realce não nodular da mama direita. Primeiro passar a, a biópsia da mama esquerda, né? Então, aqui foi realizada uma mamotomia guiada por ultrassom, por ter uma lesões sólidos císticas, né? Por conta desse componente cístico. Aí nessa primeira mamotomia veio o resultado de hiperplasia ductal atípica, padrão micropapilar. Também na imunohistoquímica veio positiva para receptor de estrogênio, progesterona e para calponina. Bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal que está online. Então, só para resumir o caso, né, no ponto de vista da patologia, é um paciente que faz segmento aqui no HC, né, desde o começo do ano. Foram feitas 5 amostras, né, enviadas para a gente. 3 de mama esquerda sugerindo malignidade e 2 de mama direita com alterações benignas, né. Eu vou começar falando aqui, né, do primeiro anátomo patológico que foi laudado no começo do ano. Foi evidenciada a hiperplasia ductal atípica com padrão micropapilar. Quando a gente olha, né, dentro dessas estruturas lobulares, a gente consegue ver essa proliferação epitelial, né, fazendo papilas. O termo papila, né, em latim é mamilo. Então, você consegue, porque tiver essa arquitetura, a gente considera uma lesão papilar, não necessariamente um papiloma ou um câncer de origem papilífera. Porém, essa arquitetura que a gente dá vai dar essa nomenclatura de micropapilar. Dentro desse componente, né, que é o maior aumento daquela última imagem, por que não a gente caracterizaria isso aqui, né, como um carcinoma ductal in situ, né? Qual que é o diagnóstico diferencial? É uma lesão menor do que 2 milímetros. Então, assim, a lesão, né, histologicamente, ela tendo menos de 2 milímetros, tendo essa característica, né, de atipia nuclear, né, e essa arquitetura, ela vai favorecer o diagnóstico, né, de uma hiperplasia ductal típica. Aqui a gente vai para o painel imunohistoquímica, né? Calporina é um marcador, né, de tecido epitelial, né, que recobre, né, a estrutura ductal, que ajuda a gente a ver se tem invasão ou não, né? E o CK 5, 6 são marcadores de citoqueratina epitelial. Vai marcar tudo que é epitélio, basicamente. Então, nas lesões, a gente vê uma perda da expressão desse marcador. Receptor de estrógeno e progesterona, né, a gente esperaria, né, nesse caso, ele está expresso de forma não tão forte como ele é expresso no carcinoma ductal in situ, e o HER2 negativo. Depois, em março, foi solicitada uma rebiópsia, né? Por questões de talvez não tivesse pegado achado que talvez houvesse algum componente aí de carcinoma invasivo, não fosse, ou um componente em si também, que não foi caracterizado nas amostras. Aí foi realizado coleta de novas amostras por mamotomia também, da mama esquerda. Aqui a gente consegue ver a formação sólido-cística sendo capturada aqui pela agulha da mamotomia. Aí, nessa segunda amostra veio como carcinoma ductal in situ, com extensão para papiloma intraductal. Tinha uns palcos medindo de 5 milímetros a 2 milímetros. Também tinha um padrão papilar. Não foi caracterizado como necrose, nem microcalcificações. Do painel imunohistoquímico, positivo tanto para estrógeno e progesterona, para calponina e P63. HER2 veio negativo. Como eu tinha dito anteriormente, né, nesse caso, por que a lesão ela foi reclassificada? Por conta da extensão linear do corte histológico que foi representado por ela.
Então, a partir do momento que a gente tem um corte histológico maior que 2 milímetros, nesse caso, né, de 2 a 5 milímetros, a gente vai definir isso como carcinoma ductal in situ. Nesse caso, né, a gente já pode ver esse padrão micropapilar bem mais proliferado, né, dentro dos ductos, quase tendo um aspecto sólido no ducto, que está ali no canto superior esquerdo. Novamente, mesma coisa. Esses ductos estão bem dilatados. E a gente não tem sinal de invasão, né? Toda a lesão está contida dentro da estrutura. A gente matou. Isso daqui é uma extensão para um papiloma intraductal. Por que que isso foi colocado? Porque além desse carcinoma ductal in situ, ela tinha uma lesão característica de papiloma intraductal. O papiloma, em tese, é uma lesão benigna, né? Então a gente não se preocuparia com isso, porque a gente tem que avaliar, né, a tipia celular, né, e outros achados, né, de pigmorfismo e tal. Por que que o grau nuclear foi caracterizado como 2? Né? A gente vê uma diferença muito grande, né, entre o tamanho desses núcleos, entre a densidade, né, mas a gente não observa muito claramente nucleus e a gente também não está vendo mitose. Outra questão é que se fosse um carcinoma invasivo, a gente caracterizaria, né, classificaria por outros parâmetros, né? Um padrão arquitetural, né, tubular, um padrão a gente teria que contar mitose. Como nesse caso a gente está falando de uma lesão in situ, a gente avalia apenas o grau de atipia nuclear mesmo. Aí depois, em abril, foi solicitada uma nova biópsia, também da mama esquerda, dessa região dos novos sólidos císticos, né? Mas por conta de que a área biopsiada não foi a área caracterizada pelo exame físico da mastologia. Então aqui a gente consegue ver a lesão que foi biopsiada, aqui na segunda imagem durante o procedimento, que também foi bem amostrada. É, nessa terceira biópsia também veio como carcinoma ductal em si, né, com a maior extensão de 5 milímetros. Nessa amostra veio com presente a comedomicrose, que é um fator de prognóstico. Também veio fibrose associada a esteatonecrose. No painel imunocistoquímico, é, positivo para tudo, exceto para o HER2. Então, gente, novamente a gente tem mais ou menos uma lesão parecida e a gente vê outra progressão dela. Além de manter, né, a característica, né, de ser um carcinoma ductal in situ, ou seja, a gente não vê uma característica, né, de invasão no local, por que que a gente classifica ela agora, além de micropapilar, né, que está emitindo essa arquitetura intralobular, por que que a gente reclassifica ela como papilar? Porque agora, dentro do ducto, a gente também tem um eixo fibrovascular. Para você caracterizar, né, uma papila, nesse caso de fato, além da gente ter esse epitélio fazendo estruturas micropapilares, a gente tem também esse eixo fibrovascular, né, invaginando para dentro da estrutura ductal, para estar fazendo essa estrutura papilar que a gente está falando. E por que que eu estou falando, né, agora de um grau 3? Porque agora a gente tem uma diferença muito maior, né, entre os núcleos das células. A gente tem núcleos bem maiores, né? Aqui eu não estou conseguindo ver direito, porque eu estou vendo meio de lado, mas espera aí. A gente vê núcleos bem maiores ressaltados, né? A gente vê núcleos bem opacos, né? A gente vê células com núcleos bem mais claros, ou seja, uma diferença, né? Um pleomorfismo nuclear muito grande que ajuda a gente, né, a caracterizar isso como um grau 3. Né? Isso muda o prognóstico do paciente. E, por último, a gente colocou essa imagem aqui porque foi descrito, né, um processo de esteatonecrose e um processo reativo crônico com o material. Toda essa parte que a gente vê aqui mais hipercelular, acima do estroma, né, nesse local, provavelmente isso é caracterizado por um material estranho que foi colocado, foi feita uma reação inflamatória. Então, a gente tem muito estiócito, né, que é um macrófago quando ele chega no tecido, e a gente tem também um depósito basofílico, que provavelmente é de hemociderina, ou seja, essa mulher sangrou antes, isso ficou ali, né, depositado.
as biópsias da mão esquerda foram essas. No final, a gente acabou ficando como os achados concordantes com o resultado anatomopatológico. Aí depois, aqui agora a gente vai seguir para as biópsias da mama direita da região de real sinal nodular, que foram caracterizadas na ressonância magnética, que foi visto como areia hipocondríaca não nodular pelo ultrassom. Aqui são imagens da biópsia, foi feita uma mamotomia guiada por ultrassom. Aqui a área e aqui a coleta aqui do material. Nessa primeira biópsia não veio nenhuma alteração significativa. Veio com parênquima mamário, com adenose simples, fibroesclerose estromal e uma infiltração adiposa do estroma extralobular, sem atipias nem malignidade. Então, aqui nessa lâmina, assim, lembrando um pouco também as alterações do caso anterior, né? A gente tem uma proliferação do estroma e, por vezes, ele distorce, né, os ductos e causa essa alteração arquitetural que a gente acaba denominando como uma alteração fibroadenomatoide. Junto com isso, a gente consegue ver uma proliferação em algumas áreas miofibroblasticas que costuma ser um achado incidental, né? Mas por vezes isso se torna tão grande que pode formar lesões de efeito massa, que é essa hiperplasia pseudoangiomatosa do parênquima. Essa proliferação formando até estruturas similares a vasos, né? Estruturas vasculares, e que a gente consegue, e a gente vê isso geralmente junto com as alterações fibroadenomatoides e também fibrocísticas, né, da mama em si. Pode mostrar o PES para gente, por favor? Aqui tá um pouquinho, tá um pouco longe, né, mas seria mais, a gente consegue ver essas áreas mais escleróticas, digamos assim, que essas células, elas assumem uma conformação que, quando você olha mais de perto, acaba lembrando uma estrutura vascular, né? O PES, ele pode ser induzido por medicamento, tipo assim, o desenvolvimento do PES, vocês sabem? Porque ele pode ser desenvolvido por alteração pós-cirúrgica de cirurgia plástica, colocação de implante, né? Você sabe se por acaso pode ter relação com a ingesta de espirulactona, alguma coisa assim? Vocês sabem se tem alguma relação? Doutor, eu não vou saber te afirmar em específico pela espironolactona. Não sei, relato, né? Não peguei nada específico. Porém, a literatura coloca que os miofibroblastos, que são responsáveis pela conformação pseudoangiomatosa do PES, eles respondem a receptores hormonais. Então, uma proliferação desses miofibroblastos pode fazer, né, com que esse estroma assuma essa característica arquitetural que a gente está falando. Em especial, da espironolactona, eu não consigo te pontuar. Entendi. Oi, Érica. Pode sim, Oi? né? Porque a espironolactona, ela faz exatamente isso. Como ela tem um efeito antiandrogênico, ela pode acabar estimulando essa outra via hormonal, né, do estrogênio. Mas seria por isso, por um estímulo hormonal estrogênico e progestagênico, porque ela tem a terapia antiandrogênica. Entendi. E me diz uma coisa, assim, saindo disso, é, o fibroadenolipoma, o amartoma, ele me chama a atenção. Assim, você acha que o, o fibroadenolipoma, o tecido desorganizado dele, pode ser mais sensível que o tecido normal a esses efeitos de medicamento? O que vocês acham Qual que é assim? o nome da senhora, doutor? Érica? Doutora Érica, a gente tem um caso de amartoma que a gente vai discutir. Se a gente puder discutir isso com as Ah, imagens tá bom. posteriormente, Tá tudo ótimo. certo? Tá ótimo. Tranquilo. E só para complementar a fala da minha colega,
Por que que a gente diferencia, né, alterações fibroadenomatoides de um fibroadenoma? Porque para ter um fibroadenoma tem que ter um nódulo. Então, essa mulher, ela ainda não chegou lá com nódulo, biopsiou o nódulo e vê essas alterações. Entendi. Então, assim, a alteração fibroadenomatoide, geralmente você pega uma mama benigna, uma biópsia que está procurando uma alteração X, você acaba encontrando isso. É uma característica, né, da arquitetura que acaba sendo incidental na maioria das vezes. Bom, além dessas alterações, né, que a gente já comentou, como achados adicionais, a gente vê essas áreas de adenose simples, que nada mais são do que essas proliferações de glândulas que assumem essa conformação menor, né, realmente do que uma, por vezes até distorcida, né, do que uma unidade glandular normal, né? E além desse componente fibroso, né, em si, a fibroadenomatoide, a gente observa também uma infiltração gordurosa mais exuberante, digamos assim, do que num tecido normal, né, nessa área amostrada. Aqui a gente coloca como uma área de adenose simples, porque a gente vê essas proliferações glandulares sem muita distorção esclerótica junto, né? Que acaba não refletindo, por vezes, tanto a alteração na imagem em si. É, aqui, passando mais para frente, né? A gente observa também essa infiltração gordurosa, aqui, cercando as unidades glandulares, que nesse caso também estão um pouco distorcidas, né, por essa área de adenose, que a gente diz que essas ficam menores, né, mais agrupadas. E como um espectro também das alterações fibrocísticas, a gente vê as alterações das células colunares, né, que elas acabam distorcendo um pouco os ductos e formando essas fileiras, digamos assim, de células que é, acabam não sendo o habitual, né, de um ducto normal. Então, quando a gente fala de alterações de células colunares, né, a gente está falando de uma alteração morfológica das células que são mais luminais, né, nessa glândula. Elas podem chegar até 2 camadas de extensão. A partir do momento que ela passa de 2 camadas, a gente chama de hiperplasia de células colunares, então, só de alteração. É importante pontuar que isso daqui faz muita calcificação. Então, por mais que seja um achado benigno, no exame radiológico pode vir microcalcificação. Aqui acho que fica mais evidente, né, essa peste, né, que a gente acaba denominando com essa sigla em si, mas que essa proliferação miofibroblástica, ela acaba assumindo, às vezes, mesmo a conformação em uma estrutura vascular, né, que é o que a sigla mesmo traduz, associada à esclerose do parênquima em si, que a gente vê que fica mais esclerótico em si, né, fica as várias mais densas, distorcidas arquiteturalmente. Por conta do resultado do anatomopatológico, é, a equipe da radiologia achou que não estava muito concordante com os achados de imagem, né? Aí foi feita uma nova rebiópsia dessa área hipocogênica não nodular, que tinha representatividade como realce não nodular na ressonância. Aqui as imagens da biópsia, foi feita uma nova mamotomia guiada por ultrassom da mama direita. Aí agora também veio com uma parênquima mamária, com hiperplasia ductal, usual. Também tinha adenose, alteração fibroadenomatoide, alteração microcística. Foi descrita hiperplasia estromal pseudoangiomatose, ou PES, né? E a fibrosclerose estromal com infiltração adiposa do estroma extralobular, sem atipias nem malignidade.
acho que são, assim, foi mais o mesmo que a gente acabou discutindo agora há pouco, né? Então, essas áreas de adenose com esse componente de infiltração adiposa associado à esclerose do parênquima em si. E, assim, acho que foi mais do que eu acabei de comentar agora há pouco. Também mais exemplos, né, dessas alterações fibroadenomatoides que por vezes acaba esboçando até formações mais nodulares, né, enfim. E aqui uma área de hiperplasia ductal usual, que seria essa proliferação celular que ela consiste tanto, né, nas células epiteliais quanto miepiteliais, então é algo não clonal, né, ao contrário de algo atípico, que a gente espera uma proliferação com células mais monótonas, digamos assim, né, a gente consegue ver que essas células, elas são bem distintas umas das outras, né, acaba mantendo as células miepiteliais cercando, né, essa estrutura glandular. Então, isso é um achado benigno, né? Então, pode haver calcificação associada e tudo, mas seria nada distinto, né, de uma hiperplasia ductal atípica que a gente discutiu nos achados da outra biópsia, que são células mais monótonas, adquirindo uns padrões mais malignos, digamos assim. Aqui a gente consegue ver também, associado ao tecido adiposo, essa infiltração por células inflamatórias, né, os histiócitos, e está associado a um processo de esteatocnecrose. Então, o tecido ele sofreu um insulto, né, e acaba que ele é invadido por células para fazer esse reparo. E, por vezes, isso pode refletir a alteração na densidade em si do parênquima por esse processo de cicatrização. Aí, no final, por conta dessa rebiópsia, os achados acabam, a gente considerou só como concordante com os achados tanto da ressonância quanto do ultrassom. É, foi mais considerado a presença do teste aí, que pode acabar ficar representado como uma área hipocogênica não nodular e também ter esse tipo de realce na ressonância magnética. Alguém quer comentar alguma coisa? Lembrar que o teste na ressonância magnética ele pode parecer muito suspeito, né? Ele pode dar o washout e pode ser extenso também, né? Então, ele, além de ser suspeito, ele pode ser extenso e merece a biópsia. Eu queria saber de vocês se a gente deve, depois de uma biópsia de um PES, fazer o controle em 6 meses ou a gente pode ficar tranquila que não vai ter diagnóstico diferencial ou subestimação? Se a doutora Marcela puder ajudar aqui, porque esse segmento oncológico da mama eu vou ficar devendo para a senhora. Oi, Érica, você pode repetir a pergunta? Não, eu queria saber o seguinte, a gente faz uma biópsia de uma lesão suspeita de PES, né? O PES pode ser muito feio, a gente vai considerar concordante. Você acha que é prudente a gente fazer o controle em 6 meses ou a gente já pode ficar tranquilo que não tem muito diagnóstico diferencial? Olha, eu hum, acho que tem que fazer. Se é muito suspeito, acho que tem que fazer. Na ressonância é verdade, isso a gente vê muito. Vocês biopsiarem por um realce e vir peste. Em relação a diagnóstico diferencial, na imagem da radiologia, eu não poderia te dizer, mas em relação à histologia, de a gente falar que é peste e poder ser outra coisa, não caberia muito. Entendi. Então, prudente talvez fazer controle em 6 meses e depois já não precisa fazer mais, né? Eu acho, não sei. O que que você acha, Natália? Eu acho que se na ressonância pós, eu acho que o primeiro controle é bem prudente, sim. Se na ressonância pós a gente
e for embora, a gente vê que a área foi bem amostrada, se não sobrou muito real, eu acho que a gente já pode dar alta desse segmento. Como a Marcela falou que não teria muito um diagnóstico diferencial para a gente pensar numa subestimação, digamos assim, acho que o diagnóstico está dado, se a gente viu que a área foi bem amostrada, se o clipe está no lugar certo. Acho que um controle é de bom tom, mas depois eu acho que a gente já pode dar alta, sim. Concordo com vocês. Mais algum comentário? Então, prosseguir aqui com o terceiro caso. Paciente de 60 anos, gênero feminino, foi encaminhada para o nosso serviço. é, é, Foi realizado o exame devido à descarga papilar na mama esquerda há 1 ano. Ela já fazia um acompanhamento no nosso serviço. Em 2017, em 2013, ela realizou uma quadripectomia e um BLS à direita, realizou quimioterapia e radioterapia devido a um carcinoma ductal invasivo. Mais para frente, em 2017, ela realizou uma cesterectomia à esquerda, que veio com resultado de papiloma intraductal. Esses foram é, é, o, a cirurgia da quadripectomia foi realizada externa, a cesterectomia foi realizada aqui no nosso serviço. Aí em 2017, ela tinha dado entrada por conta de uma biópsia externa, que tinha lesão papilífera intraductal complexa com atipias, né? E na época eles deram como hipótese de esclerose estromal, papiloma típico, associado a hiperplasia típica, carcinoma papilífero, carcinoma papilífero intracítico. O paciente fazia acompanhamento no ICESP, a princípio, mas devido à biópsia que foi realizada a posteriori, foi realizada aqui no Instituto Central, no RAD. Aqui é a mamografia de entrada, né? Já dava para ver umas áreas meio nodulares, aqui junto ao parênquima da mão esquerda. Essa aqui é uma mamografia mais atual. Ao longo desse tempo não houve muitas diferenças, né? De lá para cá, mas aqui a gente consegue ver na mama esquerda esses clipes metálicos pós-cirúrgicos da cesterectomia realizada no ICESP. Nos últimos exames de mamografia, tornaram-se mais evidentes esses nódulos aqui em região mais de quadrante superolateral da mama esquerda, né? Região de prolongamento axilar também. Aqui foi feita uma compressão para avaliação melhor desses nódulos. Na mamografia foram vistos esses nódulos meio sólidos císticos, irregulares. Foi biopsiado por monotomia aqui no rádio em março de 2020, eu acho, na verdade. Que veio como resultado de papiloma intraductal, hiperplasia ductal usual e fibroblastóide estromal. Parênquima com hiperplasia ductal usual também. Algumas microcalcificações sem atipias nem malignidades. Então, gente, vamos entrar de novo naquela questão do papiloma, né? Essa projeção, né, com o aspecto de vivo, mamilo, são vários termos para falar de uma arquitetura dessa característica. De novo, a gente vai ter um componente epitelial e fibrovascular, né? Vai caracterizar ele. E aqui em volta, provavelmente por conta das outras exames que ela já tinha feito, a gente tem essa alteração, um estroma meio degenerado. E também a gente tem áreas aqui que são por que a gente fala alterações microcísticas, né? São ductos meio dilatados, né? Que podem parecer cistos no exame radiológico. Novamente aqui, né? O papiloma em questão. E essa área um pouco mais basofílica,
vai caracterizar uma elastose desse estroma. Aqui a gente tem uma hiperplasia ductal usual, que a Beatriz já comentou, né, que são diversos componentes, tanto epitelial quanto não epitelial, quanto está proliferando lá dentro desse ducto. Essa elastose, novamente, esse componente mais basofílico, e esse componente adiposo aqui bem ressaltado também nessa paciente. Essa imagem aqui é legal, porque além de alterações de células colunares que a gente já pontuou, né, que foi colocada, a gente vê dentro dessa alteração de células colunares um fator de risco que eu coloquei para vocês, né, que é um fator de risco para essa microclassificação. Isso aqui é uma microclassificação, se não me engano, de hemosiderina, né, que é o que a gente consegue ver, chama de calcificação basofílica. Que calcificação basofílica? Porque a gente consegue ver ela no microscópio, roxinha, meio azulada. Porque a gente também tem cristais de oxalato de cálcio, só que eles não podem ser vistos dessa forma. A gente tem que fazer uma birrefringência para conseguir visualizar eles. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Então a gente vai seguir para o quarto caso. Paciente de 54 anos, gênero feminino. Em 2023, ela foi encaminhada devido a nódulo na mama esquerda associado a calor e saída de secreção hialina pela papila. De exames externos, ela tinha uma mamografia de raios, veio com BIRADS 1 e um ultrassom descrito um nódulo oval circunscrito de 1,3 centímetros na união dos quadrantes superiores da mama esquerda. Aqui a gente tem a mamografia de entrada. A gente tem um marcador cutâneo aqui frente à área de queixa palpável. A gente consegue ver uma certa assimetria aqui, na lateral da mão esquerda. Na região da queixa foi encontrado essa formação nodular heterogênea. Na mama direita também foi encontrado uma alteração de aspecto semelhante, também na união dos quadrantes superiores. Na mama esquerda, junto daquela formação nodular, foi encontrada uma área hipocondríaca não nodular. Aí, devido a esses achados, foi indicado uma biópsia, foi realizada uma hemotomia da área hipocondríaca não nodular na união dos quadrantes superiores da mama esquerda, realizada em fevereiro de 2025. E no resultado dessa primeira biópsia veio como tecido mamário com realização do estroma extralobular, sem atipias ou sinais de malignidade. Por conta da discordância aí dos achados, foi solicitada uma nova biópsia. Né? Aí, dessa vez, como a área hipocondríaca estava junto da formação nodular, foi biopsiado tanto essa área hipocondríaca quanto a formação nodular. Também foi realizada uma mamotomia guiada por ultrassom. Aí, né, nessa biópsia, veio o parênquima mamário com extensa área de alteração sexuoide, diferenciação neogênica do estroma associado à falta de tecido adiposo. Epitério com alterações de células colunares, metaplasia apócrina, alterações microcísticas em atipias. Na nota veio como não tinha nenhuma atipia, nem malignidade, mas que havia possibilidade de ter um amartoma mioide da mama. Então, só para elucidar, assim, o amartoma, ele consiste uma proliferação, né, mais estruturada de um tecido normal, né, só que
às vezes agrupado numa forma arquitetural diferente. Aqui nessa lâmina, a gente consegue ver alguns componentes, né, do tecido mamário. O estroma mixoide em si, o estroma a gente não espera, né, normalmente que tenha essa degeneração, mas aqui a gente consegue ver nessas áreas de diferentes tonalidades, digamos assim, que constituem nessa caracterização da do mixoide em si, com um componente gorduroso associado. Junto com isso, a gente observa a alteração de células colunares, que muitas vezes vem acompanhada com alterações microcísticas, né, que podem ou não gerar calcificações intraluminais, mas nesse caso a gente vê, né, bem evidente esses microcistos aqui no meio do parênquima. Aqui mais um exemplo, né, do componente adiposo junto com essa proliferação estromal com esse caráter mixoide. E que esse tecido, por muitas vezes, pode ter um pouco de diferenciação miogênica, né, um caráter mais de músculo liso que, assim, isso pode ou não alterar, né, a tradução disso numa imagem radiológica, mas basicamente uma lesão benigna, né, que constitui mais essa proliferação desordenada dos tecidos normais. O ideal, né, seria, né, complementar, né, com essa dúvida, talvez, né, de uma distorção muito acentuada, de fazer uma histoquímica para complementar esse diagnóstico. Tem uma pergunta. Essa imagem para a gente na radiologia era muito característica realmente de amartoma. Então foi bem concordante, inclusive. Eu fico pensando nos outros amartomas, não necessariamente esse amartoma com a degeneração mixoide, os outros amartomas, digamos que tradicionais. Se a gente não fala que a imagem é sugestiva de amartoma, vocês conseguem dar esse diagnóstico? Porque ele parece uma mama, né? Uma mama normal, digamos assim. Não sei se a doutora Marcela quer. Porque a minha impressão é que é mama, é Não, só mama. não Não consegue, né? conseguimos. Não, é impossível de Então, dar. A quando a gente pode gente até achar que a gente tem descrever que e tal. sugerir, né? É bom que vocês escrevam, que daí a gente consegue colocar isso na nossa nota, senão a gente vai descrever assim um parênquima mais ou menos normal e vai sobrar para vocês fazerem essa correlação, mas aí fica sempre meio em aberto também, né? Eu gosto quando colocam, porque embora a gente veja algumas coisas que são até que sugerem, assim, quando começa a ver muito essa infiltração adiposa, de estroma, às vezes é uma coisa meio errática, assim, sabe? Você vê umas unidades terminais ductolobulares em uns lugares com muita gordura, mas é, aqui é escutar, às vezes a gente vê isso sem ser um amartoma para você, e aí a gente não consegue definir. Então, quando vem com a suspeita, ajuda muito. Eu gosto. E aí, quando vem, eu costumo colocar na minha nota que é compatível com amartoma. Porque Perfeito, senão eu porque acabo nem falando. maravilha. Então, acho que só reforçando a importância de quando a gente for biopsiar e a gente achar que é amartoma, colocar na hipótese diagnóstica. Quem quer comentar? Queria saber aqui de você. Sempre tem que colocar. A gente, muitas vezes aqui, todo mundo sabe que a martoma é uma lesão benigna, mas é importante também lembrar que não é porque ela é uma lesão benigna, como ele é um parênquima anárquico dentro da mama, que não pode ter câncer lá dentro, né? Nem outras alterações. Então, dentro do amartoma pode ter cisto, pode ter fibroadenoma, pode ter alteração fibroadenomatoide e pode ter câncer, né? Então, isso é muito importante. Mesmo uma lesão benigna, tipo fibroadenoma, se de repente o fibroadenoma ele muda o contorno ou a morfologia, não é porque ele é um fibroadenoma que ele não pode ser invadido pelo câncer. Então, isso é uma coisa que a gente tem que ter isso na cabeça, né? Isso é bem importante. Eu queria saber por que que vocês, assim, o amartoma em geral, vocês destacam esse fator mixoide? Tem alguma coisa
especial nele, fora a patologia, que vocês destaquem, esse é um hematoma do tipo mixoide? Qual é a diferença que faria para a gente, radiologista, se tem diferença no manejo? Então, o estroma mixoide, nesse caso, ele vai ser colocado aqui, né, como um fator descritivo para esse estroma que está aparecendo de uma tonalidade aí na imagem, né, diferente, né, ele aparenta estar mais claro, como se tivesse mais mucinoso. O, não sei como que isso seria visualizado por vocês. Se a doutora Marcela puder complementar aí a dúvida da senhora, porque para mim isso aqui é um diagnóstico apenas descritivo, não sei se isso alteraria a conduta de vocês. Érica, acho que eu não entendi muito a tua pergunta também. Não, eu só queria saber esse destaque, tudo bem, é um destaque descritivo, mas ele oferece mais algum risco para ter alguma doença, alguma coisa assim? É isso que eu queria saber. O estroma mixoide, assim, é que É, não, ele é uma degeneração do colágeno isso, às vezes a gente coloca, eu coloquei nesse caso porque ainda reforçava o diagnóstico de amartoma, uma degeneração entendi, diferente assim do colágeno, mas não, entendi. lógico, existem neoplasias mixoides, eventualmente muito agressivas, mas nesse caso aí era mais como uma descrição de uma degeneração do colágeno, nada a ver com uma neoplasia de padrão mixoide mesmo. Tá ótimo, obrigada. Pode passar para o último caso. Então, agora o último, tá? Paciente de 59 anos, gênero feminino. Inicialmente ela foi encaminhada ao ICESP devido a um exame externo que deram um BIRADS 4. Aqui no nosso serviço foi realizada uma mamografia em dezembro de 2024. Foi caracterizado na mão esquerda esses diversos nódulos irregulares, né? Região retroareolar, quadrante superolateral da mama esquerda. Na mama direita tinha tinham calcificações benignas. Foi realizada a magnificação. A gente consegue ver aqui esses nódulos regulares com essas calcificações no interior deles. Foi realizado o ultrassom em dezembro de 2024, foi caracterizado esses nódulos irregulares e lipogênicos, né, com conteúdo histórico crítico, e foi indicado a biópsia, uma hemotomia aqui, na verdade, guiada por ultrassom, realizado em janeiro de 2025, realizado aqui no INRAD, no Instituto Central. Aqui a gente consegue ver que logo depois da coleta dos primeiros fragmentos, a porção cística teve uma grande redução aí. Aí, no anatopatológico, veio como uma lesão esclerosante complexa, né, com extensão, maior extensão de 8 milímetros, com fator presente de papiloma intraocular, hiperplasia apical usual, adenose, esclerosante, alterações císticas, metaplasia autóctone, alterações microcísticas, alterações das salas pulmonares, alterações rectais, alterações desagregatórias, esclerose, colesterol, alterações físicas, aí tem atipias nem malignidades. Os painéis ela foi positiva para calponina, P63, para estrogênio e para ecaderina. Então, gente, primeiramente eu só quero fazer um adendo aqui, que na minha última fala eu coloquei que a calcificação basofílica ela é de hemosiderina. Hemosiderina é um composto férreo, nem faz sentido. Ela é composta de hidroxapatita, que é um fosfato de cálcio, e faz sentido ela ser basofílica. Então vamos lá. Nessa lesão esclerosante, uma lesão esclerosante é uma lesão que geralmente vocês vão ver ela, né, no achado radiológico como um nódulo espiculado. Esse nódulo espiculado, dependendo do tamanho da organização dele, a gente fala que ele é complexo. Não. Nesse caso, ele é complexo, ele é bem desorganizado, ele tem essa aparência radial, mas ele não tem aquela conformação estrelada, bonitinha, que às vezes você espera. Outra coisa é que ele tem diversos outros achados benignos associados a ele, que a gente vai colocar aqui agora. O principal deles é aí, nessa imagem, nessa borda inferior,
adenose esclerosante, que é o que é uma adenose? É uma proliferação, né, glandular. Nesse caso, ela está esclerosante porque ela está revestida, né, de um estroma fibroso ao redor dela. Essa imagem é muito legal, porque além de você ter um papiloma intraductal bem visualizado aqui na esquerda, do outro lado você tem uma adenose esclerosante, né? Ou seja, você tem uma proliferação glandular, né? Com um aspecto habitual, porém bem proliferado, bem cheio, né? Que caracteriza uma adenose, e a esclerose é caracterizada por esse estroma fibroso ao redor dela. Do outro lado, o papiloma, que eu já comentei para vocês, sobre o eixo epitelial e o fibrovascular. Novamente aqui a gente tem uma alteração que vem muito em laudo e assim, é uma coisa meio abstrata, mas aqui ela é bem visualizada, que é a metaplasia apócrina, né? A glândula mamária, ela é uma glândula majoritariamente serosa. Uma glândula apócrina é aquela que libera, né, parte do conteúdo, né, do citoplasma dela para fazer, né, a produção secreção nodular. Nesse caso, essa metaplasia, ela é vista, né, na histologia como essa glândula, né, mais eosinofílica, né, mais rosadinha, né, e esse produto como se fosse um coloide, né, interior a ela. Também é uma alteração benigna bem frequente. Além disso, a gente tem essas alterações microcísticas, que são esses túbulos bem dilatados aqui ao lado, né? E adenose esclerosante que eu já tinha apontado para vocês. E aqui, pelo que aparenta, né, é um parênquima normal da mão. E aqui a gente tem um cistão. Novamente aqui, né, alterações microcísticas, né? Isso aqui parece também que vem com associado a uma metaplasia apócrina, e aqui o papiloma intraductal. O painel imunohistoquímico comprova a benignidade que a gente estava falando. A coponina, que novamente o marcador epitelial, né, preenchendo quase todo, né, a lesão, né, que a gente mostrou para vocês, né? E o PM3 também acompanha. No mais é isso, gente. Obrigado aí, Vitor, por ter convidado. Obrigado, doutora Érica. Quer falar alguma coisa aí? Passa a palavra para aqui. Tem uma pergunta ainda desse caso. Eu não consegui acompanhar um momento. Hoje a gente tinha calcificação, que é a morfologia das calcificações também eram suspeitas, concorda? Tinha umas calcificações suspeitas. Eu não lembro Pode se tentar. no anátomo veio alguma calcificação. Pode voltar no anátomo? Só para pensar se a gente abordou tudo, entendeu? Microcalcificações basofílicas intraluminais. Não, tá bom. Eu fiquei só com esse questionamento, porque como tinha calcificação pra gente, eu fiquei pensando, porque realmente no ultrassom não pareceu que a gente levou a lesão em toda embora. Era uma lesão grande, então a gente realmente fez uma amostragem boa da lesão, mas ainda sobrou lesão residual. Então eu fiquei pensando se não tinha sido subamostrado, mas eu acho que foi bem amostrado, sim. Isso aí é culpa minha, porque eu procurei essa microcalcificação para mostrar e eu descobri que eu já tinha mostrado uma Não, fica microcalcificação tranquilo. antes. Aí eu Fica não sei o tranquilo. componente benigno pode ter explicado a etiologia dela, né? Mas Não, fica tranquila. Eu só fiquei com isso na cabeça, que como você não falou de calcificação agora, eu falei, gente, mas tinha calcificação nesse nódulo. Mas tá ótimo, então. Gente, obrigada. Agradecer a Marcela, agradecer aos meninos que vieram aqui, ao COJ, pela apresentação dos casos. E a discussão com a patologia sempre bom, sempre enriquecedora para a gente. Se ninguém tiver mais nenhum comentário, vamos encerrar. Então, a gente vai encerrar a reunião de hoje, desse mês. Muito obrigado, presidente de todos. Até a próxima.